Olá, muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui você estuda geografia e história de um jeito prático e objetivo. Nessa videoaula vamos falar sobre a Primavera dos Povos e os movimentos de unificação na Europa. Antes de iniciar, peço para que você curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Não foi só a França que realizou uma revolução de caráter liberal no ano de 1848. Na verdade, foram diversos os movimentos ocorridos naquele ano e todos eles tinham em comum os ideais liberais pregados pela burguesia, as reivindicações dos trabalhadores e o espírito nacionalista. O fato é que, naquele momento, diferentes grupos sociais estavam unidos contra um processo comum, as reações conservadoras da nobreza absolutista, interessada em restabelecer a ordem em que ela gozava de privilégios e vantagens. Foi essa onda anticonservadora pelo fim do absolutismo na Europa que ficou conhecida como Primavera dos Povos. Os movimentos, porém, não eram homogêneos. Alguns tinham caráter fortemente popular, onde trabalhadores reivindicavam mudanças que beneficiariam sua classe, como, por exemplo, melhores salários e condições de trabalho dignas. Outros eram nacionalistas e buscavam a formação de um Estado próprio, como ocorreu na região da atual Hungria. Os húngaros já manifestavam insatisfações e, na onda revolucionária que varria a Europa, decidiram se revoltar contra o Império Austríaco e a dinastia absolutista dos Habsburgos. O objetivo era a confecção de uma constituição e a formação de um exército nacional, ligado ao Estado ao invés de ser leal ao monarca. A revolta foi derrotada com o auxílio das tropas russas em 1849, mas no ano de 1867, o Império Austríaco reconheceu a Hungria como Estado autônomo, marcando a formação do Império Austro-Húngaro. A Península Itálica era dividida em regiões autônomas no século XIX. Ao norte estava o reino de Piemonte-Sardenha, mais industrializado da região. Ao sul estava o reino das duas Sicílias, basicamente agrícola. Havia ainda os estados pontifícios ao centro, pertencentes à Igreja Católica, e os estados autônomos da Toscana, Módena e Parma, que estavam sob controle do Império Austro-Húngaro, que dominava grande parte do norte da península. Os levantes ocorridos durante a Primavera dos Povos, apesar de derrotados, fortaleceram o movimento de unificação na Itália. Entre seus líderes podemos apontar Giuseppe Mazzini, que fundou a Jovem Itália, uma espécie de organização que buscou propagar junto às massas os ideais patrióticos e de liberdade. Outro líder foi Camillo Benso Cavour, primeiro-ministro do reino de Piemonte-Sardenha. Ele defendia a unificação da península em torno de seu reino e atuou para incorporar, por meio de acordos diplomáticos e batalhas entre 1859 e 1860, territórios que ficaram sob o domínio de seu imperador, Vítor Emanuel II. Entre as regiões anexadas estavam a Lombardia e os estados autônomos da região central. Essas conquistas alimentou a esperança popular de unificação de toda a Península Itálica. Giuseppe Garibaldi foi outro líder importante, já conhecido no Brasil pela sua participação da Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Defensor de uma Itália unificada mais justa do ponto de vista social, ele liderou uma espécie de exército próprio, conhecido como Camisas Vermelhas, que conquistou territórios ao sul, indo da Sicília até Nápoles. Ao unir seus territórios com os anexados por Cavour, os mesmos ficaram sob controle de Vítor Emanuel II, que se consagrou como o primeiro rei da Itália unificada. Para a unificação completa, ainda faltavam os estados pontifícios, que tentou resistir com o apoio dos franceses. A derrota da Igreja foi inevitável quando a França teve que se retirar por conta de uma outra frente travada contra a Prússia, e a cidade de Roma foi incorporada à Itália em 1870, se tornando a capital do país e dando origem à questão romana, discordância da Igreja em perder seus territórios e consequente rompimento com o Estado italiano. Na mesma época, a Alemanha também passava por um processo de unificação. A Confederação Germânica, união formada por territórios de língua alemã após o Congresso de Viena, era constituída por cidades livres, ducados, reinos e principados, sendo mais de 39 estados independentes. Se destacavam entre eles uma parte da Áustria e o Reino da Prússia.
rivais pela hegemonia da Confederação. A criação de uma união alfandegária pela Prússia em 1834 foi o primeiro passo rumo à unificação. Com o objetivo de facilitar o comércio entre grande parte dos estados da Confederação, ela possibilitou a expansão econômica a seus integrantes, unindo fontes de carvão, fábricas e mercados. O Império Austríaco, no entanto, ficou de fora, alimentando ainda mais a rivalidade entre ele e a Prússia. No ano de 1866, sob gestão do chanceler Otto von Bismarck, a Prússia estabelece uma aliança com a Itália e alguns estados alemães do norte, vencendo os austríacos incorporando áreas sob seu domínio, formando a Confederação Germânica do Norte. A posterior vitória contra os franceses na Guerra Franco-Prussiana entre 1870 e 1871, com a conquista de uma indenização e da região da Alsácia-Lorena, impulsionou o desenvolvimento industrial e o movimento de unificação alemã em torno da Prússia. Esse movimento se consolidou no ano de 1871, quando Guilherme I, imperador da Prússia, foi coroado como Kaiser, dando início ao Segundo Reich, ou seja, o segundo Estado alemão. Muito bem, termina aqui nossa videoaula, espero que tenha sido proveitoso para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.